E aí, gente linda, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Vitor Abrão, nutricionista, e essa é... Sou Rafa Saad, sua nova blogueira favorita, e esse aqui é o Pode Ser Fit. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, né, amor? Muito especial, muito especial. Ela é semi-médica, fitness, surfista. Eu não sei como é que ela dá conta de fazer tanta coisa. Futura jogadora de futevôlei. Profissional, Shark Attack. E ela é quase nossa médica particular. Em breve será. Em breve será. Gabi Salles, maravilhosa. E aí, amiga, está ansiosa por participar do nosso podcast? Estou nervosa. Tá nervosa nada, a gente vai conversar aqui, você vai se soltar, você vai ver. É, a gente vai trocando ideia, daqui a pouco você tá falando tudo, tá de boa. Bom, Gabi, se apresenta pra galera, né? Conta um pouquinho de quem você é, como você iniciou essa vida fitness, o que te fez escolher medicina. Então, tenho 23 anos, meu nome é Gabriela Salles. Atualmente blogueira também, que o Instagram leva a gente pro mundo da blogueiragem naturalmente. Me formo médica agora, novembro de 2022. E eu faço tudo. Tipo, eu tento conciliar a minha vida, nunca abrir mão de nada na minha vida por conta da medicina. Porque sempre quando eu entrei na faculdade de medicina, eu escolhi ser médica por influência da minha tia, principalmente, que ela é da área da saúde. Sempre ela é dentista, que me puxou para ser dentista, para herdar o consultório dela, seguir com os pacientes dela. Até que, do nada, ela começou a plantar sementinha pra eu ser médica. E aí eu comecei a botar isso na minha cabeça e a coisa foi fluindo. Terceiro ano eu estudei vestibular, estudei com uma condenada, passei, entrei. E assim, eu já era um pouco fitness na época, né? Não tinha conquistado os resultados que eu queria, não era aquela pessoa que vai e volta, né? Aquele efeito sanfona. Uhum. E quando eu entrei na faculdade, todo mundo me dizia assim, eu comia minha marmitinha, né? Nos intervalos das aulas. E todo mundo virava e falava assim, meu primeiro período é fácil, quero ver quando chegar no quinto, quero ver quando você chegar no sexto, o foco agora é fácil. E, cara, eu no quinto, no sexto, meu corpo só foi evoluindo, eu perdi mais de 10 quilos nesse meu trajeto da faculdade. Acho que foi daí que surgiu essa minha vontade, questão de querer abranger tudo sem abrir mão de nada por conta da medicina. Basicamente é isso, assim. Meu Instagram mostra um pouco da realidade de uma estudante de medicina, conciliado com, agora que eu estou estudando para concurso, conciliado com a vida fitness, com casa, com relacionamento, com amigos, enfim, estudo um pouco. Muito isso legal. Que eu queria que você falasse um pouquinho aqui. É muito difícil, imagino que deva ser, só que no nosso caso acho que vira um pouco de estilo de vida, né? Mas como que é para você conciliar uma alimentação mais saudável e objetivos estéticos, né? Que você precisa fazer dieta para isso, treinos e a sua rotina de estudos, que é absurda, e trabalho também, né? Porque agora com o Instagram também é seu trabalho, então você tem que administrar tudo isso aí. Como que é para você? Então, acho que começa com a reeducação, né? Eu acho que torna mais fácil quando você torna a alimentação saudável, o treino como um hábito e não como algo provisório. Eu comecei a pegar gosto pela alimentação saudável naturalmente, então isso facilita muito o processo. Você pegar gosto de comer bem, de se alimentar bem, de ter o hábito de fazer atividade física diariamente, acho que é o primeiro passo, né? Porque é muito ruim você dar start numa coisa que você não gosta, que você não dá sequência, fica insustentável. É por isso que eu sempre falo. Não adianta você fazer uma atividade física que você não goste. Uhum. Musculação de fato é um esporte que esteticamente proporciona um dos melhores corpos, porque você quer trabalhar, quer evoluir aquele grupamento muscular, você vai evoluir se você trabalhar em cima dele. Diferente de outros esportes. E eu vejo muitas pessoas falando, eu queria muito melhorar meu corpo, emagrecer, não sei o quê, mas eu não gosto de musculação. Isso não é empecilho para você emagrecer, porque você tem que fazer aquilo que você gosta. Então, se você tem mais amor e mais gosto em fazer um crossfit, você vai pro crossfit. Se você tem mais amor em fazer uma natação, enfim, você tem que encontrar um esporte que te mantenha ativo, mas que seja algo que seja palpável e sustentável dentro de uma rotina caótica. Porque no meu caso, eu peguei muito gosto pela musculação. Se eu não tivesse pego gosto pela musculação, acho que claramente eu não conseguiria dar conta, porque você não vai só quando você tá afim e motivado, você tem que ir quando você realmente tem que ir. Então, eu acho que o primeiro passo é isso, é você aprender a comer, ter gosto em comer bem. Eu tenho esse gosto, assim. Eu sempre falo no meu Instagram que as pessoas me veem comendo bem, comendo prato cheio de legume, com frango. Não, ela tá de dieta. E não é dieta, né? A nossa alimentação é assim. Dieta é quando a gente tá calculando aquelas calorias. É quando a gente senta, eu tenho que comer tantas calorias naquele dia e ficar dentro daquelas calorias, final de semana segurar um pouco mais. Então, acho que o primeiro passo é isso, você entender que comer brócolis, frango, comer
enfim, beber mais água, treinar, fazer atividade física diária é o seu estilo de vida. Aí esse é o primeiro passo. Aí depois você começa pros próximos. Então, acho que isso ajuda bastante. E eu acho também que a gente tem essa pegada mais flexível justamente porque a gente enxerga como estilo de vida, né? Porque ninguém vai viver comendo brócolis com frango e só pra sempre, o salada com frango, frango com batata doce, os clássicos da dieta. E é isso. Eu acho que eu falei disso até ontem nos stories. Enfim, essa semana. Porque a vida é muito mais do que fazer dieta. Sim. Só que você também pode querer ter objetivos estéticos. Então, se você consegue alinhar os dois, tipo, eu vou fazer dieta porque eu quero chegar no objetivo X. Mas eu também tenho a minha vida que eu não quero abrir mão de 100% tudo. É muito legal também a gente bater na tecla de que, você não precisa... Tipo, se você não é um fisiculturista, você não vai ter que apresentar o seu corpo num palco em 2 meses. Você não precisa ter 2 meses de prazo, sabe? E assim, eu acho que você falou sobre a questão do batata doce, frango, brócolis. Eu acho que, cara, todo mundo que começa a comer melhor passa por essa fase. De começar com o mais difícil, que é justamente restringindo tudo, achando que as alimentações, as refeições principais englobam só pouco carboidrato, frango, peixe, ovo cozido. Gente, ovo cozido, cara. Hoje em dia eu tenho aversão ao ovo cozido. Eu comi tanto ovo cozido, assim, de lanche na faculdade com castanha, que, cara... Aquele hoje em dia, cheiro também, odeio. meu Deus. E todo mundo começa assim, porque todo mundo acha que o caminho é esse. E tá tudo bem, eu acho que é um processo de evolução. Até que, também acho que engloba muito parte do profissional que tá por trás. Se alguém contrata algum profissional, você ter um profissional que consiga ser mais mente aberta, ser mais flexível, é crucial nesse processo. Porque se você já começa com uma pessoa, com um profissional que restringe, que já limita, que já impõe como errado você comer um hambúrguer caseiro, eu vejo que vocês fazem muito hambúrguer. Assim, cara, isso ajuda muito você ter adesão na sua alimentação, porque não é um hambúrguer caseiro controlado que vai fazer você, né, sair dos seus resultados, dos seus objetivos. Então, esse 8 ou 80, eu acho que todo mundo passa, sabe? De chegar no limite, ver, não sustentar, ficar uma coisa a um curto prazo, cai até engrenando degrau a degrau. Porque E pelo contrário, né? Pelo que tu falou, por exemplo, do hambúrguer caseiro, você fazer algumas preparações que são menos... botar entre muitas aspas, menos comida, assim, menos batata e frango. Essas preparações, elas ajudam muitas pessoas a conseguirem seguir aquela dieta com mais facilidade. Porque pensa no seguinte, o cara come horrível, a alimentação do cara é péssima. Ele come só hambúrguer e pizza todo dia. Aí tu fala pro cara, não, a partir de hoje você nunca mais vai comer hambúrguer e pizza, você vai comer batata e frango. Irmão, ele não vai fazer. Ele vai falar, não, beleza, tá bom, vou fazer sim. Amanhã ele tá comendo hambúrguer e pizza de novo. Então, se tu não der uma solução, fala, pô, cara, faz desse jeito aqui, de repente, vamos fazer o seguinte, você faz o teu almoço assim, o teu lanche da tarde, você faz um hambúrguer caseiro, você faz uma pizza caseira, cara, tu já reduziu o problema em 300 milhões %. Exato. Entendeu? É aquele pensamento, né? Todo mundo acha que as pessoas, elas têm muita ideia de que para você ter resultado, você tem que ser 100%. E a Rafa já falou que você não tem vida de atleta, você não vive de corpo. De fato, se você é uma pessoa que quer buscar um estilo de vida mais saudável, você precisa... Se você sair de 0 para 50%, isso já é ótimo. Então, se você fizer essas pequenas substituições, você vai ver que você já vai ter uma evolução absurda. E aí depois, conforme você vai se adaptando, você vai enxugando. Você falou de uma coisa sobre profissional que já chega tirando, você não pode tirar, sair tirando hambúrguer, não sei o quê. Lembrei agora de uma... Isso não envolve só na nutrição, na medicina também tem isso. Porque uma vez eu estava acompanhando a consulta de um médico cardiologista e a paciente era diabética. Ela não conseguia ter controle dos índices glicêmicos dela, os resultados dos exames todos alterados, fora da meta. E o médico virou para ela e falou assim, olha, você tem que cortar, sabe o pãozinho que você come? Você tem que cortar o pão. O macarrão, massa, biscoito, carne vermelha, leite. Gente, eu sei que assim... Corta tudo da sua vida. Era de interromper a consulta e falar assim, tá, e agora o que ela pode comer? E aí, assim, você vê uma pessoa que não tem instrução, não tem conhecimento, e o médico que tinha que ter a postura de poder, sabe, ensinar, de poder reeducar a pessoa, dar a solução e não só o problema, falou que ela não podia comer nada. Eu fiquei pensando assim, refletindo, né? Essa pessoa vai sair da consulta como? Tipo assim, ele também não deu uma lista de coisas que ela poderia comer. Ele falou por alto assim, você tem que comer folhas, brócolis, peixes. Tem a questão também. Aí sabe o que a pessoa pensa? Tá bom, nunca vou ser saudável, então eu vou vale mais a pena a qualquer momento. Como eu tô. Vale mais a pena Cara, mas sabe qual é o pior? Não é nem que esse médico deveria ter falado...
eu acho que eles não sabem mesmo. Porque, assim, eles... Cara, na medicina, na nutrição, em todas as profissões, existem as pessoas que estudam o superficial, o que aprendem na faculdade e acabou, e os que aprofundam e realmente querem passar conhecimento e querem saber como resolver o problema das pessoas. Esse médico muito provavelmente viu que carne vermelha em excesso causa tal coisa. Carboidratos em excesso causam tal coisa. Açúcar em excesso... Aí fala, você não pode comer isso, isso, isso. Acabou. Cara, é você... Falar o que a pessoa não pode comer é muito fácil, gente. Exato. Pra tu pegar essa informação, é só tu jogar no Google, pô. Estou diabético, o que eu não posso comer? Vai estar lá massa, pão, até fruta. E muitas vezes tem gente que fala que não pode comer fruta, porque... Sabe? Então, o posicionamento, assim, ao meu ver, seria, cara... Você está com esse problema, você procura um nutricionista que ele vai te orientar melhor. As pessoas acham que elas precisam saber de tudo. Não. Né? Não, e principalmente médico, né? Porque, assim, o que eu vejo de médico aí querendo prescrever dieta e... Gente, eu como formando em medicina, na faculdade, a gente não vê nada de nutrição. Nada. A gente, como médico generalista, a não ser que você se especialize, faça nutrologia, enfim, sei lá, você vai para um ramo que se aperfeiçoe mais. Mas, assim, um médico generalista de qualquer especialidade, recém-formado, não tem capacidade de prescrever uma dieta, e a gente vê muito isso. Então, assim, é muito raso o conhecimento que a gente tem. Então, você tem que direcionar, você tem que caminhar pro nutricionista, que é a pessoa que estudou para isso. E, então, o papel desse médico, ele poderia muito bem também encaminhar, né? Enfim, eu ia falar do hospital, mas eu poderia dar spoiler de quem poderia ser, mas... Porque lá dentro do hospital que eu tava, tem atendimento de nutrição, então ele poderia muito bem encaminhar. Mas não é o que acontece. Eles acham que eles podem pegar, falar, cortar, e é isso, e a pessoa entra nesse ciclo sem fim de não conseguir sair do lugar. E, cara, com uma doença que é muito grave, né? Que tem, enfim, complicações crônicas muito graves. E é negligenciada. Cara, o que eu acho que é mais problemático nisso é porque a palavra do médico, ela é uma palavra que tem mais valor dentro da parte da área da saúde. Então, muitas vezes, o médico fala para ela, você não pode comer XYZ, ela vai ao nutricionista, o nutricionista fala para ela comer de forma controlada e ela não come porque o médico falou que não pode. Então, isso é um problema ainda maior, porque dificulta o tratamento. O tratamento efetivo, realmente, que é mudar a alimentação daquela pessoa, tornar ela trazer mais educação nutricional para a vida dela, ela não faz, porque ela escutou o médico falar que não pode, então o médico é Deus. É o Deus. Né? Então, já que médico é Deus, eu não... Ai, gente, que loucura, né? Sabe o que A gente tem que desconstruir isso, porque tem muito médico... Nossa... mas eu tenho certeza que você vai fazer isso. Vamos tentar. Não, mas sabe o que eu vejo muito? E eu, assim, gente, não vou ficar com preconceito contra médico aqui, então não vou citar só médicos. Mas em muitas profissões eu vejo isso. Que eu acho que falta ser humano mesmo. Tipo, a pessoa parece que ela não tá ali pra realmente ajudar a outra, sabe? Porque se ela tivesse, ela ia se colocar... Eu, né, pelo menos na minha interpretação, eu ia me colocar no lugar da pessoa e pensar, cara, se eu falar pra ela cortar todas as massas e todas as carne e leite e tudo, ela não vai cortar. Então, eu preciso ensinar ela como administrar, como se alimentar, como se comportar, praticar atividade física e tudo mais. Só que parece que os profissionais não pensam, sabe? Tipo assim, não tem empatia, não se colocam no lugar do paciente, não pensam, eu acho que se eu fizer assim, eu vou conseguir ajudar melhor ele. É tipo assim, tá bom, meu trabalho tá feito, meu dinheiro da consulta tá aqui, e é isso. Então, eu entendi se você não ter se referido só a médicos, mas, assim, a grande parte é só médicos, porque é tipo de interação que tem que ter, mas eu vejo muito isso, principalmente abordando um assunto polêmico, que é obesidade. Gente, a obesidade hoje em dia é uma pandemia mundial que, assim, tá cada vez maior e cada vez mais difícil de contornar por 1001 motivos. Principalmente pelo motivo que não engloba só saúde, como em si, né, orgânica, e sim também estética, que é uma coisa que todo mundo, acho hipocrisia quem fala que não liga pra estética, quem não liga pro corpo, pra autoestima, porque não é assim. Todo mundo, pessoas lidam em graus diferentes, mas todo mundo tem, enfim, o seu autocuidado, o teu cuidado consigo mesmo. E acho que, assim, é muito difícil você... existem muitos médicos hoje em dia que não têm capacidade emocional, podem até conhecer do assunto, podem até dar um melhor tratamento farmacológico, mas hoje em dia, em pleno
2022 a gente sabe que a medicina não é só tratamento, remédio. Engloba, é multidisciplinar. Então, assim, a parte da postura médica, da empatia, como você falou, a questão de acolher o paciente, cara, é fundamental. Eu acho que tá à frente de muita medicação, de muita intervenção que as pessoas acabam fazendo. Porque aí que tá. Como sempre, a gente não pode generalizar nada na vida, mas a gente costuma ver esse tipo de conduta com médicos mais antigos. Eu tenho a crença de que hoje, cada vez mais, assim, com também o Instagram, com a rede social, a gente consiga ter mais profissionais mais inteirados nesse quesito de empatia social, de poder atender pacientes de forma mais completa. E eu estava até refletindo aqui sobre a questão da obesidade, né? Que algumas vezes eu já me posicionei no Instagram sobre isso. E como tudo na vida, a gente sempre tem as pessoas que concordam, que discordam, tudo bem. E já ouvi de pessoas que me conhecem, que assim, afastadas e tal, e que reencontrei depois de muito tempo, falando sobre atitudes, falas minhas gordofóbicas, enfim, como se eu tivesse falado de forma... Sendo que, assim, eu sou a pessoa que mais toma cuidado e que eu sou mais empática possível. Mas tudo bem, eu acho que todo mundo tem sua interpretação. Mas, ao mesmo tempo, também, eu conversei com uma pessoa que era ex-obesa, fez bariátrica, e ela falou assim, Gabi, a grande questão... Eu era uma das pessoas que acusava e falava que a sua fala tinha sido gordofóbica, que a tua fala tinha sido um pouco indelicada. Só que depois que eu passei por esse meu processo, eu entendi que você não estava sendo gordofóbica. Estava doendo em mim, porque a verdade dói. E você, quando está numa situação em que você não consegue sair, por 1001 motivos, seja por suporte, por apoio, seja por... Cara, se você sair de um quadro de obesidade, gente, é muito difícil. Você tem que reconstruir hábitos de anos e anos e anos, e o seu metabolismo, ele não está mais adequado para você perder peso. Ele vai fazer de tudo para você reganhar. Então, é um processo muito mais árduo. E você virar para uma pessoa obesa e falar que ela tem que emagrecer, ela não é idiota, ela sabe que ela tem que emagrecer. Você tem que dar o caminho, e o caminho não é sempre fazer uma dieta. O caminho muitas vezes tem que entrar com medicação, muitas vezes tem que entrar com psicólogo, tem que entrar com, enfim, muita coisa. Mas, enfim, essa conhecida minha falou, Gabi, eu tinha essas falas sobre você porque a verdade dói muito. E eu tentei e não conseguia. E, cara, fere as pessoas. Então, quando eu tive a atitude de perder peso, procurar um médico, fazer a bariátrica, que é uma cirurgia que tem muito complexa, ela não é tão simples como as pessoas falam, você tira um pedaço do estômago, você vai perder o apetite. Cara, tem muito colateral, tem muita questão que... Inclusive, uma das maiores taxas de insucesso da bariátrica é justamente pela falta de... tratamento prévio. Você precisa fazer uma reeducação alimentar antes. Se você não mudar os hábitos, você não engorda adianta, de novo. Não adianta. Com o tempo e ponto. Exatamente. E as taxas de insucesso é justamente sobre isso. Que as pessoas costumam, os médicos mais antigos, enfim, ou até atuais, médicos de forma geral, não costumam ter essa percepção, esse tato de mudar antes de botar no centro cirúrgico. Enfim, hoje essa conhecida minha, cara, ela perdeu mais de 40 quilos, ela tá num estilo de vida assim, ela é outra pessoa. Ela falou pra mim, Gabi, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A minha vida é outra, minha disposição é outra, meu sono é outro, minha autoestima é outra, minha interação com o externo é outra. E, enfim, então assim, eu quis trazer isso porque é difícil. Eu sei que muitas vezes a gente fala sobre obesidade, principalmente no Instagram. Eu evito ficar falando o tempo inteiro, porque... Pessoas de fora viram pra mim e falam, tipo, você com um shape sarado, musculosinha, perdeu peso, tem um shape padrão, vir falar de uma doença, você não sabe o que é isso, tipo... Entendeu? Não existe isso. Primeiro que eu tenho que posicionar como profissional da saúde, que eu sou futura médica, então é um assunto que eu vou falar. E segundo que não é porque eu não saí de uma obesidade grau 1, 2, 3, que eu não tenho autonomia pra falar do meu processo de emagrecimento, que também foi árduo. Não foi tão difícil como muita gente, mas também teve minhas dificuldades. Então, enfim, é um assunto que acho que a gente tem que sempre abordar e falar, porque cara, não é falar. Eu acho... E o que acontece muito, tipo, é muito ruim esse ponto aí. Eu falo muito e eu falo de uma forma que eu não sou um cara muito carinhoso para falar algumas coisas. Eu, de forma alguma, desmereço as pessoas ou distrato, mas eu não sou um cara que tem muito tato para falar algumas coisas. Eu vou e falo, ponto. E, porra, perco seguidor pra caralho por causa disso e já me acostumei com isso. Né? Só que uma parada que me deixa muito revoltado, mano, é achar que porque alguém não tem um problema tão grande quanto o seu, que a luta dela é menos valiosa, menos preciosa. Cara, isso é muito escroto. Porque tu não sabe o que aquela pessoa passou. Não, mas você é magra. Pô, às vezes a pessoa é magra, mas ela também tem um problema e por isso ela está magra. Sim. Mas você tem a musculatura desenvolvida. Beleza, mas... Pô, será que ela nasceu com a musculatura desenvolvida ou ela
teve um processo. Qual foi o ponto de partida? Então, essa parada de tentar desvalorizar, menosprezar o resultado de alguém porque ele não tem um ponto de partida tão problemático quanto o seu, é um negócio muito escroto. Só que se tu falar pra pessoa assim, cara, isso é ridículo o que você tá fazendo. Aí fudeu. Aí acabou. A pessoa vai te xingar pra sempre, você tá errado, e aí você tá fazendo aquilo por causa de X, Y, Z, começa a atribuir um monte de coisa que não tem nenhuma relação com o que aconteceu. Então, cara, é uma parada que me irrita. Então, se você que tá aí assistindo, fez isso alguma vez, desvalorizou o resultado de alguém, porque o ponto de partida não era tão problemático com você, você é ridículo. Não faça isso, porra. Meu Deus. Não faça É isso verdade. porque, cara, isso, primeiro, desmotiva a pessoa que está querendo se cuidar melhor. E segundo, provavelmente ela vai querer parar de fazer aquilo. Você está puxando ela para o lado contrário do cuidado da saúde. Então não faça isso, cara. Se você tem um ponto de partida problemático, cuide do seu ponto de partida, cuide de você. Não se interfira na luta do outro, beleza? Não, sem contar que as pessoas sentem dores diferentes. Não tem como eu comparar a minha dor com a sua e como eu sinto tal fato e como você sente. Às vezes uma coisa que é muito importante pra mim não é tão importante pra você, enfim. Em questão da obesidade, eu acho que é um tema importante da gente falar, sim. Ainda mais agora que estão subindo muitas discussões sobre obesidade, sobre movimento de aceitação. E eu quero deixar claro que, assim, pelo menos o meu posicionamento, acredito que o de vocês também não é contra a aceitação. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que, sim, aprender a se amar e fazer pela nossa saúde por amar o nosso corpo, entendeu? E não por... E eu sei que é muito fácil. Inclusive, uma vez eu falei sobre obesidade e veio uma caralhada de gente também falar, tipo assim, é muito fácil falar para aprender a se amar e se aceitar quando você é totalmente padrão. Beleza, então você quer que eu fale o quê? Pra você se odiar e se achar horrorosa? Mas aí se tu fala isso, vai ter a mesma mensagem. Enfim. Mas aí você tá falando para as pessoas se odiarem. Sempre tem um problema, cara. Mas a questão é que eu acho que a gente tem que, sim, aprender a se gostar, cara. Colocar uma roupa, não ter vergonha de colocar um biquíni porque tá acima do peso ou com obesidade, beleza. Só que a gente tem que entender também que obesidade é diferente de estar cheinho ou não ter um shape musculoso, não ter um shape definido. A gente não tá falando sobre uma pessoa que tem gordurinhas marcando na roupa. Tipo, A gente tá falando de uma dane-se, doença. a gente que tá tem falando de uma uma repercussão doença, metabólica exatamente. e a longo prazo Então, tipo assim, caótica. não é que você precise ter um corpo padrão. Você não precisa. Você não precisa querer fazer déficit calórico para perder gordura, para ter um corpo definido. Você não precisa querer fazer musculação para ter um quadríceps maneiro, uma bunda durinha. Você não precisa. Não precisa. Mas você precisa entender que a obesidade é uma doença. Entendeu? Então, assim, as pessoas acham que quando a gente fala sobre quando você está obeso, você tem sim que emagrecer, acha que você está sendo gordofóbico, mas não, é questão de saúde. Essa questão de gordofobia, eu acho que muito do nosso perfil, a gente acaba sofrendo esse tipo de comentário e de ataque, porque o nosso perfil é fitness. A gente independente, mesmo a gente visando saúde, a gente tem nosso objetivo estético. Cada um tem o seu, eu tenho o meu, você tem o seu. Então, a pessoa quando cai de paraquedas no seu perfil, porque seguidores que já acompanham a gente, conhecem a nossa essência, dificilmente vão falar. Não são essas pessoas. Normalmente são pessoas recém-chegadas, pessoas que caiu no story, explorar alguma coisa ali, viu e caiu e quis opinar. Normalmente é assim. Eu tenho meu objetivo. Eu, hoje em dia, tenho meu corpo saudável, eu sou uma pessoa saudável. Se eu quiser ganhar um pouco mais de gordura, isso não vai me deixar uma pessoa menos saudável. Hoje em dia, o meu emagrecimento, meu foco maior tem um objetivo estético. Isso tudo é muito claro no meu Instagram, no meu perfil. A grande questão é que, pela obesidade envolver esse fator estético, as pessoas, elas... porque é sempre a comparação que eu faço, assim, quando eu tô numa conversa, mas, como eu falei, eu evito ficar falando sempre no Instagram, mas quando eu tô com conversas paralelas, eu sempre falo, por que a pessoa não julga quando você fala de diabetes, de hipertensão, uma doença crônica, não sei quanto, mais de 50% dos brasileiros do mundo são hipertensos. Por que você não mistura a questão, você não julga quem fala que você que, sei lá, seu avô tá comendo mal, sempre aquela velha história, né? Tem que diminuir sódio, sal da alimentação pra melhorar a pressão. Seu avô lá tá comendo, sacando sal na batata, da batata que ele tá comendo. Você vai falar, pô, vô,
para de comer batata, diminui esse sal, não precisa disso tudo, você é hipertenso, você precisa controlar. Seu avô, ele não vai receber isso como um soco no estômago. Ele não vai falar que você não tá desrespeitando ele. Cara, ele vai pensar o quê? É minha saúde, ela tá se preocupando comigo. Cara, na obesidade é a mesma coisa. Só que a gente tá falando da estética, a gente tá envolvendo padrões que, assim, só que as pessoas têm que entender que a obesidade, cara, ela já foi provado tanta coisa absurda que a obesidade pode causar. Gente, câncer de intestino, sabe? E as pessoas, elas minimizam, principalmente perfis aí que apoiam, não que apoiam, né? Mas que deturpam a ideia de autoaceitação para apoiar um estado de obesidade que é completamente patológico e contra a fisiologia humana. As pessoas, elas esquecem disso. Tipo assim, não, porque envolvimento de autoaceitação é muito mais importante do que o prejuízo e o malefício que a obesidade vai te causar, inclusive pode te matar. Então, assim, eu prefiro optar pela autoaceitação do que pela questão da saúde em si. Então, assim, é um assunto que eu acho que a gente podia ficar dias e dias e a gente sempre ia ter novas reflexões sobre. Só que eu acho que cada vez mais nós, como mesmo influencers fitness, que as pessoas, elas costumam diminuir a nossa importância referente a isso, por justamente a gente ter esse padrão estético maior, né? A gente tem que falar assim, a gente tem que realmente pegar, comentar, profissionais da área da saúde, Vitor como nutricionista, eu como médica, fulano como psicóloga, porque, como eu falei, cara, obesidade é tratamento multiprofissional, precisa de muitas vezes psiquiatra, precisa de, enfim, todo mundo que puder ajudar, família principalmente. Uma das questões também que é legal a gente falar sobre a questão do ambiente, né, cara? O ambiente modula muito a pessoa. Então, é muito difícil você virar para uma pessoa que está em obesidade grau 2, vive com uma família que sempre teve hábitos péssimos, falar para ela emagrecer se a casa, se o coletivo não entrar junto, né? É muito, imagina você falar pra uma pessoa comer frango, legume, brócolis, enquanto que o pai, a mãe, o tio, a irmã, cara, tá comendo macarronada com a bolonhesa, sabe? É muito complexo. Então, tipo, ao mesmo tempo que você não pode pegar pra uma pessoa obesa e falar que ela tem que emagrecer por X, X, Y motivos, você tem que dar a solução e todo o suporte que vai muito além de emocional, dieta. principalmente. Exatamente. Assim, então é isso que as pessoas muitas vezes não entendem e, enfim... É muito complexo. Acho que a gente tem que ir muito... Deixa eu falar uma coisa polêmica aqui, né? Eu pensei Deus, enquanto você estava falando. Que é essa questão desse movimento de autoaceitação. Se aceitar, é muito diferente de aceitar a obesidade. Aceitar a obesidade não é se aceitar. Porque você está aceitando um estado patológico, como você disse. Então, você está aceitando que a sua saúde fique completamente ruim, né? Porque você está camuflando a aceitação daquele problema como autoaceitação, como se a obesidade fizesse parte da personalidade da pessoa, fizesse parte da pessoa, e não faz. A obesidade é um estado. E outra coisa que as pessoas não veem, cara, você não escuta ninguém falando, fulano morreu de obesidade. É uma doença silenciosa, né? Ninguém morre de obesidade. Pessoas morrem das doenças que a obesidade traz. Só que não fala. Tipo, teve uma parada cardíaca. Por que teve uma parada cardíaca? Por que infartou? A pandemia veio aí pra mostrar pra gente que a obesidade é, sim, um ponto muito relevante que precisa ser falado. Grupo de risco, assim, fortíssimo. Então, eu não sei se ficou claro quando eu falei, tipo, que eu falei sobre corpos definidos. A questão aqui que a gente está falando é que você não precisa ter um corpo padrão para você se aceitar e se sentir bem. Você só precisa não ter a obesidade e todas as doenças que a obesidade traz, né? Então, assim, cuidar da sua saúde mesmo, tipo, por você. Eu acho que é importante, sim, a gente falar sobre isso. E, tipo assim, tentar quebrar também esse estereótipo de blogueira. Gente, eu sei que eu tenho um corpo padrão. E eu sei que tem muita blogueira por aí que fala muita merda. Inclusive, hoje, já acordei recebendo stories e posts de uma aí que eu tenho um ranço eterno. E eu entendo, sabe? Que tem muita gente falando merda por aí, mas nós não somos essas pessoas. A gente tá realmente querendo falar sobre saúde. E, cara, a obesidade, ela envolve demais, assim, questão emocional, né? Tipo, ninguém fica obeso não tendo problemas, transtornos alimentares, problemas com a comida, com a relação com a comida, sabe? E não é de um dia pro outro também. A pessoa não vai, de um dia pro outro, começar a fazer dieta e
não é mais obeso, não tem mais todos os problemas que a obesidade traz, né? Eu costumo ter a reflexão de que qualquer pessoa que, até mesmo nós, que entramos no mundo fitness, não somos obesos, a gente tem um estilo de vida saudável. Uma vez que você dá esse start e que você começa a realmente valorizar o que você está comendo, o que você está ingerindo, a tabela nutricional, informação nutricional, eu acho que você nunca mais vai ter a relação com a comida igual você tinha antes. Eu tenho sempre essa percepção. Eu me imagino com 10, 11 anos. Por mais que eu já era criança, tipo, eu já era meio madurinha, sabe? Eu já comia e tal. Cara, eu lembro que eu comia as coisas muito despreocupada. Não só com a questão do, tipo, vou engordar, mas em questão de qualidade nutricional. Então, uma vez que eu dei start nessa questão de reeducação alimentar, de começar a realmente ver o que eu tô comendo, de priorizar certos alimentos, consequentemente, né, estética vem junto. Eu acho que a gente nunca mais, a gente vai, por exemplo, comer um hot dog, um cachorro quente, uma pizza, sem a percepção do valor que aquilo ali tem. Tanto nutricional como calórico, entende? Então, eu acho que às vezes as pessoas também demoram a ter esse mindset porque as pessoas não têm noção do valor calórico das coisas, sabe? Não, e faltam bons profissionais que querem ensinar aos Exatamente, pacientes. exatamente. E não só falar, você tem que fazer isso, isso e isso. Criar o vínculo de dependência, né? Que, tipo, o que o Exatamente. profissional muitas vezes encontra aí é isso, tipo... eu te mostro o caminho, mas eu não te mostro como você chegar nele, né? Tipo, E te como dou de se virar bandeja. sem mim. Isso aí. Cara, foi por isso que eu fiz o MDI. É isso que eu ia falar, tipo, a sua abordagem é sempre essa. É você abrir a mente e fazer a pessoa, ensinar a pessoa a comer da maneira que ela tem que raciocinar, né? Não só chegar de bandeja ali. Exatamente. Pô, eu tenho o consultório, eu atendo o consultório, monto a dieta do paciente, falo, cara, segue por esse caminho que você vai chegar no teu resultado. E eu tenho o MDI, que é, cara, você aprende exatamente tudo que você precisa saber sobre alimentação e como você vai se virar. Tipo, pra onde você for, você vai saber como se alimentar bem, como comer dentro da dieta. Porque agora se alimentar bem virou sinônimo de dieta de tão mal que as pessoas estão se alimentando ultimamente. Exatamente. Né? Então, tu vai pro teu almoço, tu come arroz, feijão, brócolis e frango, fudeu, tu tá de dieta, pô. Tu tá de dieta, porque o normal é você comer arroz, uma feijão, coxinha, estrogonofe. pô. A coxinha, um estrogonofe, uma batata frita. Então, se tu não come isso, tu tá de dieta. Então, já que tá todo mundo assim, né, que tá acompanhando aqui, tá tentando ficar de dieta, a ideia é que tu entenda o porquê que você tá comendo aquilo. Não é tipo, não, tem que comer isso porque eu quero emagrecer. Não, eu tenho que comer isso porque isso aqui vai me ajudar nesse ponto aqui. Exatamente. Eu vou melhorar por causa disso. Essa quantidade de calorias aqui é o ideal para eu comer para o teu resultado X. Você entendeu o que você tá fazendo. Se você não entende, cara, não faz sentido você seguir. Você vai abandonar, você vai deixar para lá. E daqui a pouco você tá voltando a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Não, e a nossa viagem agora foi um exemplo, por exemplo. A gente foi pra Gramado e a gente tava focado em conhecer a gastronomia Sempre, do lugar. sempre. E extremamente calórica, chocolate pra cima e pra baixo, molho de queijo pra cima e pra baixo. Só que o que a gente fazia? No café da manhã do hotel que a gente tava era maravilhoso. Tinha sensacional. cada coisa gostosa, assim, incrível. Depois a gente indica. Muito bom. Mas o que a gente... Vou sair colando. Mas o que a gente fazia? A gente comia o que a gente queria comer, experimentar da comida local, mas a gente sempre comia o nosso iogurte natural, com granola, aveia e um mamãozinho, porque a gente entendia que se a gente comesse aquilo, a gente ia conseguir ir ao banheiro, a digestão ia ser melhor. Então, quando você entende sobre os alimentos, mesmo que você naquele momento não queira fazer dieta, a gente não fez dieta, foi uma semana assim de várzea. Disney completamente. Mas a gente teve esse momento de, cara... Sim, de no nutrição, primeiro dia, de- exato. No primeiro dia de viagem já não conseguia ir ao banheiro. Aí no segundo, eu já vi que eu não ia conseguir também. Aí o Vitor já falou. Eu falei, kit banheiro, porra. Kit banheiro. Kit banheiro. Vou falar o kit banheiro daqui a pouco. Aí... E funcionou, sabe? Depois eu fiquei me sentindo muito melhor durante a Gente, viagem. graças a Deus, eu não sofro desse problema, cara, em qualquer lugar, em qualquer momento. É de boa. Amiga, Ai, mas comida meu muito intestino é pesada. Você maravilhoso. não tá entendendo. Mas eu vou, graças a Deus Vai, eu vou. que bom. Mas uma coisa que você falou, que eu vejo muito isso, eu vejo os meus seguidores falando muito disso, é sobre, você falou assim, a gente vai pra um almoço, você vê eu colocando brócolis, não sei o que, acho que eu tô de dieta. E quando você vai num almoço, em família principalmente, cara, almoço de família é clássico, você opta por comer uma fatia. As pessoas não têm essa percepção de que você selecionou melhor o salgado, mas aí você opta por comer 2 fatias de um doce. Você não tava de dieta? Cara, gente, tipo assim, acho que todo mundo que inicia essa parte passa por isso. E se você é essa pessoa que fala isso, né, que pergunta pra pessoa, você não estava de dieta? Cara, não seja essa pessoa, porque essa pessoa tá justamente tentando encontrar uma forma de conseguir
abranger tudo. Ter uma alimentação. Você vê que a pessoa, eu pelo menos faço isso. Eu sou formiga nata. Se deixar, eu abro mão do salgado como só o doce. E, então, assim, normalmente é almoço de família. Eu diminuo o salgado, sei lá, almoço de domingo na casa da minha avó. Eu diminuo na comida. Cara, mas os doces, é uma fartura de doce. São 10 doces, eu quero comer pelo menos 2. E aí a galera me vê comendo, minha família, né? Me vê comendo, assim, pouquinha coisa. Ou então, às vezes, minha avó, ao invés de fazer um frango empanado, faz um frango grelhado pra mim. E aí eu vou pro doce. Cara, meus tios são os primeiros a falar. Ué, você tá comendo frango grelhado, mas agora você tá comendo bolo? Eu falei, exatamente. O que é melhor? Eu comer o frango empanado mais o bolo ou o frango grelhado e o bolo? Então, assim, essa percepção de você fazer essas substituições. O ambiente também... Essa semana, tô com as minhas seguidoras, eu tava conversando no grupo, elas falando que sentem muita vergonha quando levam a marmitinha delas pra sala de aula, pra faculdade, e as pessoas julgam por elas estarem comendo a marmita delas. A marmita pode estar inclusa, gente, arroz, feijão, frango e batata cozida. Mas só o fato da pessoa estar marmitando e não estar indo comer no restaurante ou pedindo iFood, ela está sendo rotulada como marmiteira e julgada. E aí elas estavam falando justamente isso, que muitas vezes, cara, elas preferem não comer ali, comer em outro ambiente. As pessoas estão julgando a saúde e o estímulo da outra pessoa em querer se nutrir melhor, em querer ter melhores hábitos. Enquanto que se a pessoa estivesse pedindo um iFood, estivesse pedindo qualquer outra coisa, normal. Eu lembro... É o padrão. Pão de queijozinho no intervalo da aula é normal. Mas agora, se a pessoa pegar e comer um sanduíche natural, uma fruta com iogurte, abrir ali as oleaginosas dela... Ai, olha aí, chegou a fitness. Gente, assim, eu acho que eu passei pela minha vida inteira, foi isso. Então, assim, acho que é muito... Se você é a pessoa que faz esse tipo de comentário, cara, não faça, porque é muito ruim. Você se sente fora Você devia estar comendo o que aquela pessoa tá comendo, exatamente, sabe? Isso não é porque ela tá de dieta, porque ela tá se nutrindo, porque ela tem saúde. Eu lembro quando eu tava na faculdade, eu já tava começando, assim, esse estilo de vida mais saudávelzinho. E aí eu sempre levava um sanduíche com frango, ou fruta, iogurte e tudo mais. Até porque isso também me ajudava a economizar na faculdade, né? Porque é caro pra cacete. E as pessoas também ficavam me zoando, sendo que uma pessoa comendo um hambúrguer com Coca-Cola 9 horas da manhã era normal. Agora eu comendo um sanduíche de frango, meu Deus, fim do mundo. Cara, mas também nunca liguei pra essa porra, não. Eu achava... No colégio, cara, eu assim, vocês sabem que eu já tive sobrepeso, né? Uhum. Então, no colégio, eu era o auge do meu sobrepeso. E aí, no lanche do colégio, cara, era o bagulho. Eu olho pra isso e fico, caralho, como é que eu fazia isso, mano? 9 da manhã, eu ia na cantina do colégio, pegava 2 cachorro-quente de pão francês com molho rosé. 9 da manhã, porra. Eu fico pensando nisso e falo, caralho, como é que eu fazia isso, irmão? Não, eu fazia melhor. Eu tocava o sinal, sabe aquela corrida pra você pegar a fila da cantina primeiro? Eu era aquela que tava na frente. Gente, não era tipo, era também. 2 salgados e tinha promoção às vezes, né? 2 salgados com um Guaravita. Cara, clássico. E, cara, aqueles hambúrgueres... Até hoje eu tenho essa minha infância. Aqueles hambúrgueres de forno com cheddar. A gente comia aquilo 9, 10 da manhã. Assim, a gente pode dosar e ponderar algumas coisas, né? Uma criança de 10 anos, às vezes faz atividade física todo dia. É diferente. Agora, o que você constrói na sua infância, você leva pra tua vida adulta. Então... A criança que tem esses hábitos dentro de casa ou na escola vai levar isso pra vida adulta e é um dos maiores motivos que a obesidade hoje em dia prevalece muito. Mas sobre a questão de faculdade que você falou, né, que as pessoas julgavam, quando as pessoas falavam pra mim, porque eu ia treinar no intervalo da faculdade, nas aulas, por exemplo, integral a aula, começava às 7, às vezes ia até às 5 da tarde. Tinha um vão ali no meio do almoço. 1h30, 2. Gente, 1h30, 2 dá pra gente fazer muita coisa. Então, assim, eu ia pra academia, levava as coisas, né? Tinha uma Smart Fit, Santa Smart Fit. Sempre tem uma do lado, de qualquer lugar. Tinha uma Smart... Maravilhoso. Você vê os extremos, né? Tinha uma Smart Fit do lado da faculdade, tipo, 15 minutos. Cara, eu ia andando, fazer o treino, tipo, correndo na velocidade da luz, almoçava, voltava pra aula. E aí, as pessoas, tipo, hoje em dia eu vejo muito isso, né? Das pessoas falando que, tipo... É óbvio que a gente não tem como generalizar nada. As pessoas, infelizmente, elas muitas vezes têm 2, 3, 4 empregos, trabalham, têm filho, enfim. Mas a gente vê muitas pessoas negligenciando muito o tempo disponível no dia delas por não priorizar o que elas querem, né? Eu vejo muita gente falando que assim, não consigo ter resultado, porque não tenho tempo pra treinar, não tenho tempo pra comer, não tenho... Cara, eu sou do tipo de pessoa que, assim, o dia tem 24 horas, sabe? Se eu tiver que treinar... Teve uma época que eu tava treinando às 6 da manhã. Não que eu seja exemplo, porque tem seguidoras minhas que
no sul, no 0 grau, 5 da manhã, estão lá fazendo cardio delas, assim. Eu acho isso loucura. E, assim, se fosse a minha condição, eu acho que eu seria um tipo de pessoa que faria isso. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente tem que pegar e fazer, a gente tem que se reorganizar pra isso. E a grande questão que a maioria das pessoas, elas não conseguem ter é esse estalo. É, assim, entender o que elas querem e o que eu preciso fazer pra alcançar isso. As pessoas, elas querem treinar em horário às 6 da tarde. As pessoas querem treinar às 10 da manhã. Que isso muitas vezes é impalpável para qualquer trabalhador brasileiro, né? Então, assim, tem que sair da sua zona de conforto. E não tem, eu vejo muito isso, né? Tipo, como é que... A pergunta que eu mais recebo no meu Instagram. Eu coloco lá minha foto de antes e depois. 5 anos de diferença, treinando todos os dias e comendo bem 80%, 90% das vezes. O que você fez para conseguir esse corpo? E aí você começa a resenha, sabe? Aí você começa, tipo, a tentar entender o porquê desse questionamento dela. É porque eu não tenho tempo, não consigo malhar a tal hora. Sendo que, assim, a menina acorda, tipo, 8, 9 da manhã, sabe? Por que ela não acorda às 6, 7? Porque é difícil, né? Acordar cedo, é desconfortável. Então, assim, gente, não tem ninguém consegue resultado sem um mínimo de esforço. Então, essas abdicações que a gente faz, cara, elas são necessárias. E a medicina me provou muito isso. Que, assim, entrar na faculdade de medicina, enquanto as pessoas me falavam que eu ia... enfim, engordar 20 quilos, que eu ia pedir iFood, que em semana de prova... Gente, eu treinava nas minhas semanas de prova. Eu organizava os meus dias pra conseguir treinar, porque é aquela velha questão. Pra mim, treinar é igual escovar o dente. É hábito, é igual pegar esse copo de água e beber. Não é algo tipo assim, vou ter que... Tanto que os meus compromissos, a nossa vida, vocês são assim também, que eu conheço vocês. A nossa vida, tipo, inclui o treino. Você só vai marcar um compromisso se você, naquele dia, organizar o horário do seu treino. E quando você tem esse mindset, tipo, é completamente diferente. Sim. E aí, você vai ficando mais natural, você começa a realmente evoluir. Tem um áudio, cara, do Johnny. O arroba dele é Johnny Desinfluencer. Ele tem um áudio que viralizou, que é o seguinte... É como se alguém tivesse perguntado e falado, você emagreceu, né? O que você fez? Aí ele responde, dieta e treino. Aí o cara, mas só dieta e treino? Dieta e treino é difícil pra caralho, porra. Dieta e treino tem que acordar, porra. Às vezes tem que acordar cedo pra caralho pra fazer. Tem que preparar a alimentação. Porra, por que tu não faz? E ele fala gritando, é muito engraçado. Só dieta e treino, seu filho. Porra, é difícil pra caralho essa merda. Não, e aí a gente entra em outro assunto polêmico, né? Que começa. O que você tomou? Como se a gente tivesse aquela fórmula mágica. Na verdade, a primeira pergunta é essa. O que você tomou pra depois perguntar o que você fez. Exatamente. Não, isso pra mim é elogio. Cara, quando a pessoa chega, teve outro dia, fiz até... É bom que a gente, influencer, a gente usa a criatividade o tempo inteiro, né? Então a gente pega sempre algum gancho pra produzir conteúdo. E aí, tempo atrás, uns meses atrás, eu postei um Reels que a mulher... nunca te segue. Esse tipo de perfil nunca te segue. Ele cai ali de paraquedas pra te alfinetar. E aí aí ela comentou assim... É nítido, né, que você tomou hormônio. Conta a verdade pros seus seguidores, o que você tomou. Eu sigo a Bíblia. Isso é contra os mandamentos, não sei o quê. Você faz mal. Não, enfim, gente, eu sei que eu peguei, cara, esses comentários. Fiz um Reels maravilhoso, que super viralizou, deu super bom. E é justamente isso, assim, as pessoas, elas não conseguem ter os resultados que elas querem e elas, obrigatoriamente, assim, é óbvio que hoje na internet a gente vê muito influencer, hoje em dia, cada vez mais, influencers que mentem, da cara lavada, que, assim, tem nítidos traços de virilização e a pessoa fala que nunca tomou nada. E que, cara, hoje em dia, cada vez mais, isso tá... Não tem problema nenhum você tomar nada, o problema é você influenciar milhares de pessoas tomando hormônio e achar que as pessoas vão conseguir o corpo que você tem com dieta e treino, enfim. E problema nenhum falar disso, né? Só que a pessoa, quando ela afirma, principalmente, tipo, hoje em dia, se eu tomasse, eu não teria problema nenhum em falar, eu acho que Rafa também não. Mas quando a pessoa vira pra você e afirma, juro, pra mim, é um elogio tão grande, porque a pessoa tá tão convicta daquilo, que assim, eu falei, caraca, natural a gente conseguiu esse resultado que ela tá proporcionando pra gente, com hormônio, então. Então, assim, é muito engraçado isso. As pessoas sempre... Não que o atalho seja o hormônio, porque ninguém toma hormônio e fica sentado no sofá, todo mundo já sabe disso, mas é muito engraçado como você tem um sucesso, uma evolução, a pessoa tem que justificar aquilo por algum atalho que você teve, não pelo teu esforço. Não por você, todo dia ter a determinação de pegar e fazer, de sair, levantar, não quero fazer cardio. Cara, enfim, todos os motivos que a gente sabe que são difíceis, as pessoas, elas não conseguem e tem que sempre encontrar uma forma de justificar isso. É muito ruim. Se você não tiver paciência e cabeça na internet pra lidar com isso, cara, não seja influencer, porque
é Não. complicado. Eu até postei esses dias um vídeo também que é mais ou menos sobre isso, que é uma pessoa fala, tipo, sua genética é boa, né? Aí a vontade, e é o que eu respondo hoje em dia, minha genética é boa. Fora isso, eu só bebo 3 litros de água por dia, faço dieta, treino todo dia, tipo assim. Durmo Eu só cedo, faço durmo tudo, bem. eu só faço tudo que eu tenho que fazer pra estar aqui, mas ok, a genética é boa, então, tipo. Exato. É da complicado isso genética. mesmo, cara. Essa parada de tentar justificar o resultado da outra pessoa porque você não consegue alcançar o resultado tão bom quanto dela é muito... eu acho problemático, sabe? Eu acho problemático porque mostra que aquela pessoa, primeiro, tá se comparando. Comparação é um veneno. Enquanto tu se comparar com as outras pessoas, teu resultado ele nunca vai ser satisfatório. Até porque, normalmente, a comparação são comparações desmerecedoras. Você não se compara com o pior. Se compara com o cara que tá foda, porra. Com a mulher que tá sinistra. E, cara, muitas vezes você não sabe o que tem por trás. Em muitos casos, a parte dos hormônios, a parte dos anabolizantes. Em outros casos, uma disciplina que foi construída durante 5 anos e você não tem nem 3 de treino. Então, essa ideia de ficar ali se comparando e tentar desmerecer, cara, ela não prejudica a pessoa que está sendo desmerecida, ela prejudica a pessoa que está desmerecendo. Sim. A pessoa que está falando, porque ajuda ela a criar justificativas que para ela ficam ok dela não tá alcançando o resultado, entendeu? Tipo, não, mas ela tem esse resultado porque provavelmente ela tomou alguma coisa. Então, Sempre se eu não tem, alcançar, tá de boa, eu não tomo nada. Entendeu? É quase que um autoconforto pra pessoa, né? Não, o ser humano faz isso, cara. Não adianta. Não só no fitness, não só no corpo. Faz isso com tudo. Tipo, a pessoa tá sendo bem sucedida financeiramente, Deve ser trabalho. filhinho de papai. Deve ter uma pessoa jovem que tá, sei lá, você vê na garagem sendo com um carrão. É do ser humano você pré-julgar, você falar assim, deve ter herdado do pai, né? Ou então, tipo assim, tem muito dinheiro. Deve fazer coisa errada. Tem gente que tem dinheiro que faz coisa errada? Tem muito. Mas não é todo mundo, gente. Então, tipo assim, é triste. Cara, o que eu quero perguntar pra você? Você como, assim, semi-médica, né? Quase médica. O que você acha dessa banalização de esteroide, cara? Tipo, todo mundo toma, todo mundo prescreve e é isso e beleza? Então, eu acho que hoje em dia a prescrição tá completamente louca, né? Você vê profissional fazendo prescrições completamente fora do fisiológico, fora do recomendado. Se você pegar lá pra medicina e tipo assim, pegar profissionais um pouco mais antigos e tal, eles vão sempre demonizar e falar que é contra, é antifisiológico, os colaterais, eles são acima. Só que assim, ao passo que não é legal você fazer algo que não seja fisiológico, eu também não acho legal deixar um paciente desamparado para cair na mão de qualquer profissional. Então, assim, eu não sei qual vai ser minha conduta, até porque é um assunto... hoje em dia, eu tô estudando muita coisa que não é sobre a parte hormonal. O que eu sei, meu conhecimento é muito raso ainda sobre. Eu sei muito pouco pro que eu posso pegar e afirmar e falar. Só que, assim, talvez futuramente, se eu pego um paciente que, assim, você conhece o perfil da pessoa, você consegue interpretar e ver se ele não fizer comigo, ele vai fazer com outra pessoa. Então, você tem que pensar, é melhor ele fazer comigo de forma controlada, conscientizada, ou é melhor você jogar esse paciente, passar esse paciente para ele procurar o charlatão lá e que vai prescrever sei lá o quê? Só visando estética, Só né? visando Cagando estética. pra saúde. E assim, gente, muitos hormônios, né? Não tem estudo que mostre resultados a curto prazo. Tem estudos que estão sendo estudados e precisa de tempo para se concluir alguma coisa. Então, assim como muitos medicamentos e tudo. Então, assim, eu acho sim que a prescrição é muito banalizada. Você vai em qualquer academia, você vê pessoas usando. Assim, prescrições até coerentes, ok, outras absurdas. Mas eu acho que, assim, é difícil opinar, assim, falando que eu tenho que prescrever tal forma, de tal forma, porque cada paciente é de um jeito, você tem que avaliar, é muito individual a prescrição. Não tem como você chegar e falar, eu posso prescrever tal coisa. Depende do perfil da pessoa, depende de quais patologias, quais doenças ela pode ter, depende de qual adesão, de qual nível de treinamento, depende de muito, é multifatorial, né? Mas com toda certeza, eu acho que hoje em dia, hormônio virou whey. Quase isso mesmo. Creatina. Tipo assim, é uma suplementação que as pessoas fazem de forma completamente indiscriminada e que muitas não enxergam efeitos colaterais, enfim, problemas agora. E aí continuam, né? E a longo prazo, lá na frente, a repercussão vem.
E eu acho que, assim, a gente tem que tentar estudar e atribuir sempre o bem-estar do paciente, cara. Mas aqui, a grande maioria das pessoas que trabalham com isso não pensam dessa forma. Elas querem aquele resultado para provar e mostrar aquele resultado. Na maior parte das vezes são médicos, né, que têm autonomia para prescrição. E o paciente fica desamparado. E, assim, vai ter o resultado que ele quer. Então, aquele médico, ele é top das galáxias. Ele é muito bom, porque, cara, eu consegui... Olha o corpo que eu cheguei. Mas, assim, A troco de quê, né? A troco de quê? Você não sabe como é que você vai ficar daqui a 5, 10 anos. Então, assim... É engraçado, é até engraçado essa frase que tu falou, tipo, olha o corpo que eu cheguei. Porque na maioria das vezes não mantém o corpo que chega. E aí é sempre o corpo que eu cheguei. Aí fica sempre aquele, já fui assim um dia, quero voltar a ser assim, então vou voltar no médico. Eu volto no médico, faz a mesma prescrição, chega perto daquele corpo, para de ir no médico, perde o corpo. E fica nesse ciclo aí. Enquanto você tá nesse ciclo, tu tá botando droga pra caramba pra dentro. E uma coisa que acontece muito, gente, muito, é... Cara, inclusive uma coisa, um conselho, assim, pra vocês. Toda vez que o médico passar uma prescrição, pergunte o que é. Pergunta o porquê daquilo, o porquê que você está sendo prescrito aquilo. Porque, gente, eu já vi muito paciente dentro de consultório, assim, de clínica, no internato. Cara, a paciente recebendo hormônio, sem saber, não sabia que era o medicamento, porque não tá escrito lá que é um hormônio tal, que é um hormônio que é testosterona, E quando tem o hormônio dentro do manipulado, que o médico não fala. Que o médico leva porcentagem, 60% da comissão lá que ele prescreve, tá lá. E assim, as pessoas não sabem. Então, assim, uma coisa que eu sempre prego no meu Instagram, perguntem, questionem por quê, pra que isso serve. Vá na internet, vai no Google. Não é porque é médico que é o Deus que você tem que acreditar, porque o que mais tem é médico charlatão. Então, assim, pegou a prescrição, pergunta, questiona, entende o porquê. Inclusive, também é outra coisa que não é só o médico fala assim, você tem tal doença, ou você tem tal condição. Cara, pergunta, mas por que eu tenho tal condição? Por que eu tenho isso? É genético? Tipo, eu sei que muitas vezes foge do conhecimento do leigo. Mas, cara, é sobre você, sabe? Então, você tem que ter um mínimo discernimento de entender o que tá acontecendo com você e o que você vai tratar, como é que vai ser o teu direcionamento para aquilo. Então, assim, vai no Google, pega o nomezinho lá que botou, vai na farmácia de manipulação. Gente, o que mais tem, cara, eu juro, outro dia, uma conhecida minha também mandou a prescrição que uma endócrino fez pra ela. E aí me pediu uma opinião e tal, perguntar. Cara, gente, tinha tanta coisa. Menina jovem, devia ter minha idade, 20 e poucos anos. A quantidade de coisa que tinha escrito naquela prescrição, vocês não estão entendendo. E assim, e que o simples, o básico, não estava prescrito. Que era dieta e treino. Era só manipulado que na farmácia que a médica carimbou e indicou, porque tem que ser na dela, vocês não podem fazer na farmácia, né? E assim, cara, é muito triste. Eu acho que eu falo brincando assim, mas um dos motivos de eu querer logo me formar é que vai demorar, né? Porque medicina é isso, você se forma 6 anos, mais 4 anos pra se especializar. Mas assim, com o canal do Instagram, que é uma coisa que agradeço muito por ter essa porta-voz. Cara, é a informação, gente. Informação nunca é demais. Então, é muito complicado você confiar, pagar é caro, confiar naquele médico tal e colocar ele num status de ele é o melhor. Sendo que, cara, eu já ouvi muito isso. Falando, tipo, cara, aquele médico, ele é o melhor. Você tem que ver toda a minha família. Gente, você vai pegar no perfil, porque hoje em dia o Instagram, ele proporciona isso também, né? Você consegue no perfil e fazer uma leitura do profissional que a pessoa é. Cara, você já vê, assim, uns 4, 5 posts e fala, meu Deus... Tipo assim, e às vezes é até alguém da tua família, sabe? Que tua avó, tua mãe, tua tia que fala do médico que foi, você vai ver o perfil do cara e fala, cara, tem certeza? Aí começa, tipo assim, a te colocar, não, mas você não é formada ainda, você não sabe essas coisas. Então assim, em certos momentos até a gente tem que se abster. Mas é isso, é muito complicado, cara. Infelizmente, o ser humano É complicado. E a gente tem muito exemplo ruim na internet também, né? Que a internet tem seus prós e contras. Tem profissionais que estão realmente comprometidos com a saúde, com a verdade, com a ciência... E com o ser humano. E tem profissionais que só estão lá pelo dinheiro. E tem outros que são ruins mesmo. Eu acho que... que acreditam na merda que fazem, né? É pior que é isso, né, cara? Eu falei que hoje eu recebi... muito. Eu falei que hoje eu recebi post, né? Que já desceu aqui na goela queimando. Devem ter te mandado também. Que adoram cutucar a gente. Sabe que a gente tem ranço. Eu acho que... Foi do pãozinho? Foi do pãozinho? É, acho que é. Do pãozinho? Se você não consegue ficar sem o pãozinho... É esse? Não, calma, mas... Não foi esse post. Tá, era foi da mesma pessoa. Foi dessa pessoa. Claro. Era uma foto da pessoa. E aí na legenda contava uma história de superação
Que sempre achou que não teria... Toca na dor, né, gente? Sempre achou que não teria bunda durinha, sempre achou que não teria um corpo sem celulites, como se, assim... Gente, eu treino e faço dieta, sei lá há quantos anos, e eu tenho celulites. Gente, mulher que não tem celulite não é mulher. Exato. É com isso de conversa. E é o que eu já falei aqui, cara. Umas tem mais, outras tem menos. Você é uma pessoa que você não tem muita celulite. Não tenho muita, mas eu tenho celulite. Eu tenho, tipo, bastante. Já tive muito mais, mas eu tenho. Exato. Sabe? Então, assim, não dá pra você chegar e falar, eu cheguei num patamar que eu zerei as minhas celulites, eu tenho uma barriga negativa, eu tenho uma bunda gigante com dieta e treino, que é o que ela fala que faz. E só que é uma bunda descomunal, que não é natural e ponto. E, tipo assim, um corpo que não é saudável, que ela mexe em todas as fotos, que o que não falta por aí é Instagram mostrando... O Vitor tá... Não falta por aí é Instagram mostrando todas as montagens e distorções que faz na imagem dela. Mas ela tem 7, 8 milhões de seguidores e tá ali querendo pregar que se você seguir a dieta dela, que não é nem nutricionista, nem médica, nem porra nenhuma... você vai conseguir chegar lá. E calma, eu já tô terminando. E ainda tem... E a gente, tipo assim, a gente recebe relatos de pessoas que já fizeram o treinamento, enfim, sei lá o que que tem, dela e a equipe, e que era, tipo assim, uma restrição absurda, que as pessoas saem de lá, tipo, enlouquecidas, de serem julgadas por comer um morango fora da prescrição. O adoecimento que essa pessoa faz. Então, tipo assim... eu acho muito importante também o nosso papel, cara, até, tipo, eu que não sou profissional da área da saúde, de passar para as pessoas sobre um estilo de vida uma coisa mais equilibrada também, né? Porque, como eu já falei, a vida não é só sobre dieta e sobre ter uma barriga negativa, uma bunda sem celulite, sei lá o que, sem estria, tipo... Não, cara, não é isso. É óbvio que você pode fazer pela estética, e a gente faz sim, a gente dá importância pra estética sim, só que é pela saúde em primeiro lugar, e não só física, tipo, mental. Com certeza. Sabe? Com certeza, concordo contigo. E esse tipo de pessoa acaba com a saúde mental das De 8 milhões pessoas de também. pessoas. Cara, Exato. o que eu tava indignado aqui é porque, cara, pra uma mulher, né, que falou que zerou os genes de problemas da filha dela. Ih, agora Com uma dieta, agora já irmão, entregou tudo. com a epigenética. O que é gente. construir uma bunda sem celulite, porra? Ela faz assim, a bunda dela fica sem celulite. Ai, É só ela fazer a cirurgia, pô. Cara. Cara, foda, tem um irmão, não dá, perfil, não aguento, já que a não. gente já tá jogando Jogando bosta no no ventilador. Eu não aguento, Mas esse não é bom. aguento. Porra. Você já até postou, acho que é o Guga Figueiredo. Guga. Ele é Gente, bom, ele é bom. Cara, Gente, que perfeito. perfil necessário na internet. Ele é bom. Eu quero que ele cresça muito, eu quero que ele fique Eu com... compartilhei. Inclusive, ele já falou dela, pô. Dela? Eu ia Tu falar. já viu? Todo mundo sensato já falou dela, não é possível. Não, mas ele ele já já falou dela avaliou. e de várias pessoas. Ele já assim. avaliou o shape dela, avaliou a bunda dela, inclusive. Provou? Provou, eu não vi botou isso, não. um do lado, provou. Não sei se derrubaram, mas ele postou. Ele botou uma do lado da outra e falou que a evolução dela foi tipo, sei lá, 4 meses, ela ficou com a bunda do tamanho da sério, lua, porra. Esse perfil é muito necessário, tipo, muito necessário. Eu acho que a internet precisava disso. Quero que ele cresça, quero que ele, tipo, chegue a milhões. Eu compartilhei, eu falei, eu não sei como ele não tá gigante ainda. Não, ele tá crescendo, a gente tá com fé. É. Porque assim, cara, é muito, tipo, relevante. Inclusive, uma seguidora minha, até fiquei meio assim, né? Que eu falei, caraca, eu não acredito em mim. Tipo, ela me comentou num post assim, analisa a Gabi Salles. Aí eu até falei, gente, tipo, primeiro, que ele só analisa a famosa. Quem é eu na fila do pão? Aí a pessoa, ele vai postar lá e fala assim, quem é essa? Tipo, e ela, pô, nem tá desconfiando de mim, tipo... Enfim. Não, às vezes, não sei também, mas se for uma seguidora querida, às vezes só quer que não você lembro, esteja não ali lembro. também. Mas pode enfim, ser. foi engraçado. Ai, Ó, gente. Sigam aí, eu não conheço ele, tá? Mas eu sigo É. ele. Sigam o Guga Figueiredo, cara, em todas as redes sociais, porque ele vai te ajudar a desmentir essas cretinagens que a gente vê na internet. Não se decepciona se a sua blogueira vai estar lá, porque muitas estão e, tipo assim, graças a Deus estão e... eu acho que eu falo o nome, né? Daqui a pouco eu estou sendo processada aqui, mas tem muita gente que... Tinha uma pessoa em especial que, assim, eu jamais faria isso, mas, assim, meu coraçãozinho queria muito, tipo assim, ai... Avalia fulana. Cara, ele avaliou. E assim, foi tão feio. Gente, foi tão feio. E pior que depois de tudo isso, a pessoa continuou negando. Tipo assim, depois de todas Eu as acho que eu vi provas isso. entregues, assim, tipo, nítidas, claras, a pessoa tem a audácia de negar. Isso eu acho maldade, sabe? Aí eu não tenho pena, porque os comentários das pessoas também na internet não filtram nada, né? E aí metralharam a pessoa.
Aí, tipo assim, até comentei com uma pessoa que falou, pô, coitada. Eu falei, cara, não sinto pena. Porque é uma pessoa que, na cara lavada, nega, prega um shape maneiro, mostra alimentação, dieta, e as pessoas, tipo assim, quantas meninas, jovens inclusive, porque tá cada vez mais a mulherada, não sei o que tá acontecendo, gente, evolução mesmo, sei lá. Cara, meninas tem seguidores minhas de 11 anos, 12 anos, meio que se inspirando, criando shape, sabe? Sendo que, tipo, com 12 anos a gente era pra estar fazendo comendo outras coisas, terra, né? porra. Não era Comendo pra terra estar com buscando 12 anos, shape, porra. mas tudo bem. Enfim, quantas meninas ela tá influenciando com o shape dela, pô, entupindo de hormônio até a alma e negar na cara lavada? Ai, não tenho pena não, mas... Enfim, sigam o Guga, porque ele é maravilhoso. Não, e tem uma linha muito tênue também, isso eu até me preocupo quando eu tiver filhos, entre você incentivar a ter um estilo de vida mais saudável e se cuidar, e querer, sim, buscar estética, caso seja, né, sua vontade, e você causar problemas mesmo de autoestima na vida da pessoa e parâmetros distorcidos e tudo mais. Então, assim, tem que ter muito cuidado mesmo no que você propaga para as pessoas, sabe? Eu tenho até medo de, tipo... Eu também já fiz um post assim, que se você não veio de uma família com hábitos saudáveis, comece sua família com hábitos saudáveis. Uma criança que cresce em uma família com hábitos saudáveis, as chances dela desenvolver hábitos saudáveis e de ter um corpo mais saudável, funcional... não digo, de novo, sobre estética, mas sobre funcionalidade do corpo. Mas consequentemente, são quando muito chegar na maiores. adolescência e ela quiser estética, pra ela vai ser mais fácil. Exato. Vai ser melhor. Só que, assim, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, não, porque eu acho que eu vou conseguir ter esse cuidado, porque eu já tenho isso, tipo, com um público que me acompanha. Mas eu me preocupo muito em conseguir passar isso para uma criança de forma que ela entenda primeiro pela saúde do que pela estética, né? Porque principalmente nós mulheres, os homens também passam por isso, sabe? Porque quando eu falo isso, o Vitor fica tipo, mas eu também sofri com isso. Tudo bem, sim. eu sei que sofre. Mas principalmente as mulheres, a gente São graus diferentes. a gente sofre muito e durante muitos anos com essa cobrança estética, de aparência, de tem que ser assim, assado, e tem que ser magra, e tem que ser... Enfim, uma série de cobranças que a gente tem a vida toda e eu espero conseguir passar para meus filhos que não é sobre essa cobrança, não é sobre você ter que se encaixar em um padrão, mas sobre você cuidar da sua saúde e futuramente você faz o que você quiser com o seu corpo, Não, sabe? exatamente. E o que eu sempre, assim, converso, cara, criança é uma página em branco, gente. A criança, ela chega pra você uma página em branco. O que essa criança vai ser, o potencial que ela tem, você que vai determinar. Então, assim, não seja egoísta, sabe? De botar no teu filho a conta dele ter um problema com relação com a comida, porque a gente vê muito, gente, crianças, cara, com 12, 13, 14 anos com compulsão alimentar, sabe? Por que essa compulsão surgiu da onde? E envolve também problemas emocionais. Eu acho que os pais têm que ter muito tato de perceber, até momentos que próprios, assim, de briga dentro de casa, isso gera uma repercussão na criança. Então, a comida é conforto, a comida é prazer, a comida... Então, assim, a criança é uma página em branco. Se você der brócolis pra ela, ela vai comer brócolis. Se você der pizza, ela vai comer pizza. E os hábitos dela vão surgir a partir daí. Então, assim, às vezes, cara, eu vejo, tipo, vocês falam que viajaram e tal. Lembrei de uma viagem no Maranhão que eu fiz. Gente, a mesa do lado... Cara, era uma cena, assim, que a minha vontade era sentar na mesa e falar assim, vamos lá, vamos organizar isso aqui que tá errado. Cara, menino, assim, extremamente sobrepeso. Devia ter 12 anos. Assim, o café da manhã dele. O café da manhã de hotel é aquela coisa, né, gente? Bolo, Tem ovo. tudo, tem que, assim, tudo. inclusive eu amo, porque eu escolho o hotel de acordo com o café da manhã. Vocês também são assim, que a gente é do mesmo time. Cara, enfim, a criança, gente, não tinha uma fruta, não tinha um suco, não tinha nada. Era só bolo, pão de queijo e tal. Às vezes, assim, dependendo de como é a educação, só que a gente vê pelo perfil do paciente da criança, que não era uma criança que, tipo, tinha... Aquilo ali era exceção, e sim que aquilo era hábito, porque ela tava com sobrepeso. Com um tablet enorme, assim, gente. A família, tipo, pai, mãe, filho, filha e vó. Um tablet enorme, que, cara, hoje em dia é cada vez mais frequente. Comendo pão de queijo e o bolo. Sem nem perceber. Sobrepeso na mesa. E os pais, assim, normalizando essa atitude. Num momento, no café da manhã, em que a família tinha que estar ali. Enfim, seja no café da manhã, no almoço, na ceia. Em qualquer momento, a criança estava comendo de frente para uma tela, com sobrepeso. E, assim, ali, eu queria muito tirar uma foto, assim, e rir. Aquilo ali é a cena da problematização que ocorre hoje no Brasil, em todas as famílias, e que
Imagina o prejuízo que essa criança vai ter lá na frente. Já tá tendo agora, né? Começa desde agora. E assim, cara, isso tava na mão dos pais, sabe? Tipo, você pode mudar o futuro do seu filho nesse sentido. É porque pros pais, pra aqueles pais, aquilo ali é a única opção que existe, pô. Não Eles existe não são a outra educados opção. pra isso, Não né, existe a também. outra opção de comer bem, comer alimentos nutritivos. Não. Alimento nutritivo é ruim, não tem gosto. Ah, mas isso aí que você tá comendo, fruta não é doce. Você já escutou isso? Já. Fruta Tem não que é ter doce. leite condensado em cima do morango. Exato. Minha mãe só come morango com leite condensado. Exato. Creme de leite, aliás. Creme Então, de leite e açúcar. Cara, essa parada de, tipo, aquilo ali pra eles é a realidade, não existe nada fora. E as coisas não têm gosto, não é porque as coisas realmente não têm gosto, é porque o paladar dele é exatamente. completamente artificial. Cara, tu nunca vai comer uma fruta com gosto de bolo de chocolate, irmão. Não tem exatamente. como comparar. Não tem como. Então, pra realidade ali, ele vai ficar olhando pra aquilo e vai falar, cara, tipo, não tem outra alternativa, é isso que eu tenho que comer. Você fala disso de uma criança, você pode se colocar como exemplo, gente. Você come um pedaço de bolo. Você vai comer, sei lá, uma cenoura, uma tangerina depois. Não tem gosto. Pelo amor de Deus, cara, é desumano, sabe? E imagina uma criança que não tem maturidade nenhuma, conhecimento nenhum. É muito difícil, cara. Eu vejo os pais cada vez mais negligenciando esse tipo de atitude. Eu acho... Pessoal, eu acho muito hipócrita, porque a mulher, ela sempre fica, né, naquela preocupação de dar o melhor pra filha, de conseguir dar o melhor, faz um pré-natal completo, dá tudo de melhor, melhor escola, melhor alimentação, melhor não sei o quê. Mano, aí chega a criança com 5 anos, 6 anos, entope a criança de processado, de doce, de não sei o quê. Cadê a preocupação com a família, com a filha, sabe? Tipo, enfim, é uma coisa que eu acho que a gente como influencer, Vitor, Rafa e eu, tipo, a gente tem que trazer isso na internet, tem que falar mesmo. Independente da consequência, dos comentários, a gente tem, eu acho que um pouco mais está um pouco mais blindado com a internet. Cara, isso tem que vir à tona, sabe? As pessoas têm que... Às vezes, uma gestante tá assistindo a gente, putz, cara, essa percepção não tive. Talvez ela pudesse ser essa pessoa lá na frente, sabe? Não, Então, tem que sempre falar, sempre vale, sempre agrega pra alguém. E eu acho que os pais... a gente não tá falando que os pais fazem por mal, né? Porque falta conhecimento pra eles também. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente internaliza na cabeça das pessoas e mais elas entendem. Exato. Tipo, eu acho que por a gente viver isso, a gente repara muito quando acontecem essas situações, né? Tipo, carrinho de mercado dos outros. Nossa. Mas uma coisa que eu e o Vitor, a gente já passou Sério. mais de uma vez em shopping, em festinha, é tipo assim, um casal com sobrepeso, uma criança de 2 anos, Eu ia falar disso. ou menos, Eu ia falar desse caso aí. na mesa, já assim, gordinha, mas tá, beleza, tem 2 anos, ainda tem um caminho inteiro pela frente, é moldável, enfim. A saúde dela não vai estar ruim, porque ela tá, enfim. Mas aí tá os pais dando coxinha pra criança de 2 anos. Gente, 2 anos E é pra tá em comentando. aleitamento materno. E comentando, ai, a genética da família é essa mesmo, né? Todo mundo Isso já gordinho. aconteceu ao vivo. Esse caso é um caso real, Ai, assim. gente. A gente tava no aniversário daquele amiguinho do... No aniversário. É. E aí... Tá. No aniversário, e aí era uma criança de colo, cara. Assim, a gente não sabe se tinha 2 anos, porque a gente perguntou. Mas era uma criança de colo, né? E a mãe ali comendo, tipo, sei lá, batata frita, coxinha, sei lá, que era alguma coisa frita, dando pra criança e conversando com a gente. Justificando que a genética da família já era assim, e por isso eles eram obesos, e provavelmente a filha dela seria obesa. Meu Deus. Irmão, caralho, que realidade é essa? Existe sim a relação de uma gestante diabética, Sim. de uma gestante, isso levar pra criança e ter uma... Mas, gente, uma criança, inclusive, a infância é um momento em que a criança vai desenhar muito o futuro dela. Então, se uma criança ela é obesa na infância, a gente tá botando aí de 2 anos a 8 anos. Esse modelo, essa fase da vida da criança é muito importante, porque uma vez que a criança tá com sobrepeso, com uma ingesta muito alta, com hábitos horríveis, gente, você vai quadriplicar, quintuplicar a chance dessa criança ser obesa na adolescência. Inclusive, que é o momento em que tem a repercussão hormonal absurda e que, enfim, é uma cascata hormonal, puberdade, etc., que às vezes pode ser muito irreversível, e não é à toa que você vê uma criança que teve uma infância normal, né, magra, tipo, padrão, chega na adolescência, engorda e mantém obeso pro resto da vida. E aí morre de infarto, de AVC, dislipidêmico, hipertenso, diabético e qual a obesidade? Cadê a obesidade? Ela tava mascarada desde a infância. Então, assim, é muito complexo, cara. E esse lance que você falou desde a infância é muito legal pra gente puxar pro lado até do emagrecimento e construção, né, de bons hábitos e físico. Porque eu vejo as pessoas querendo resolver um problema de 30 anos em 2 meses.
Tipo, eu sou obeso desde os meus 15 anos de idade, tô com 30. Tem 15 anos que a pessoa tá com obesidade. Ela acha que ela vai, sei lá, vai no nutricionista, vai no médico ali, vai tomar uma formulazinha e em 2 meses ela vai, acabou. E ela emagreceu, acabou. E agora, a partir de hoje, ela nunca mais vai sofrer com obesidade. Gente, isso não existe. Não existe. É antifisiológico isso. O corpo dela não é mais um corpo que ela tinha há 15 anos atrás. Exato. Ele sofreu por uma remodulação hormonal, metabólica completamente diferente, desviada, que a intervenção é muito a longo prazo. E principalmente de medicação, muitas vezes. Hoje em dia a gente tá... Cara, o tratamento para obesidade está cada vez melhor, mais desenvolvido. A gente tem medicações maravilhosas que são usadas para emagrecimento em pessoas sem obesidade, né, de forma errada. Outro ponto terrível. E, enfim, então, assim, cara, a gente tem um arsenal hoje muito bom e, cara, com profissionais capacitados e conscientes, a gente consegue tranquilamente não, porque é difícil. No sentido de tem que abraçar a ideia e tem que fazer acontecer a longo prazo. As pessoas querem milagre. Isso a gente não encontra nem só na obesidade, a gente encontra em qualquer pessoa que quer algum tipo de resultado objetivo mudando o corpo, né? Cara, esse lance de prescrição de medicamento para obesidade, para pessoas que não estão obesas, prescrições erradas, cara, ele gera um faturamento muito alto. Muito alto. Muito alto. Eu conheço médico que fatura de 30 a 50 mil por mês só de manipulado. Só de prescrição. E ele nem é um médico, tipo assim, Nem um uma médico puta pica, audiência. tipo, audiência pra caralho. Gente, a não. farmácia negocia normalmente 60%, 70% de comissão. R$1.000, 700, 600 no médico. Cara, se eu prescrever... Uma prescrição de R$1.000 é qualquer prescriçãozinha. Essas prescrições são de 3, 4, 5 mil por paciente. Se o cara atende 10 pacientes por dia... Gente, é caro. Então, assim, não confia a sua vida a médicos. Principalmente a médicos que fazem prescrições mirabolantes com resultados. Porque, de fato, o médico prescreve inibidor de apetite, medicações, hormônios, incretina para paciente que não é obeso, enfim, que para repercussão estética, a pessoa vai ter resultado. Claro que ela vai ter, gente. Claro que ela vai ter, entendeu? Até parar de tomar o remédio. Aí piora a questão, né? O cara tava, assim, a mulher precisava perder 2 quilos. Ela foi no médico, começou a tomar uma porrada de remédio para obesidade, que ela não tem. Daí ela, legal, perdeu os 2 quilos dela, que ela poderia ter perdido tranquilamente seguindo uma boa alimentação e treinando. Seguindo uma dieta inteligente, treinando, ela perderia esses 2 quilos e ainda ganharia em massa muscular, mudaria o corpo dela todo. Ah, não, ela foi no remédio. Tomou o remédio, beleza, perdeu. Depois que para de tomar o remédio, ela vai voltar a ter os mesmos hábitos que ela tinha antes, que fez ela engordar aqueles 2 quilos. Ela engorda 2, 3, 4, 5, 6. O reganho, às vezes, é até pior. Daqui a pouco tá com 10 quilos a mais. Aí ela vai buscar o mesmo médico. O mesmo. O mesmo médico. Ou culpa esse médico e vai pra outro. Às vezes acontece. Mas é sempre charlatanismo. abordagem. É mesmo abordagem, sim. Mas o problema é sempre o médico e não ela. E não a falta de senso e tato dela discernir realmente o que é melhor pra ela. Sim. Infeliz... Cara, gente, assim, se a gente pudesse abraçar o mundo e pegar no colo, a gente tenta, né? A gente conseguiria. Verdade. Mas é por isso que eu acho que perfis como os nossos, assim, me incluindo vocês... Gente, eu tô socando esse até chegar aqui. É muito importante. É muito importante, cara, porque a gente tem uma voz muito boa ali pra falar e o que eu sempre reflito pra mim, o que é simples e ok, normal pra gente, não é pro próximo. Então, às vezes, certas atitudes mínimas que sejam pra gente é habitual. Só que, cara, se você pegar ali, gastar 15 segundos do seu story colocando ali pra outra pessoa, alguém que não sabia disso vai se beneficiar dessa informação. Então, às vezes, a gente se pega... Ah, não, isso eu já falei. Cara, mas o fluxo de pessoas no seu perfil é muito grande. Então, você tem que ser repetitivo, você tem que estar sempre falando, porque sempre vai agregar pra alguém. Sempre vai agregar pra alguém. Então, cara, a gente tem que usar essa nossa voz, nosso canal, pra sempre trazer esse tipo de informação, porque, em sociedade, o ser humano é muito falho. E o que pode fazer mal, assim, para as pessoas leigas que confiam a vida no trabalho dessas pessoas, que deveriam, né, fazer o bem, deveriam seguir os princípios da saúde, não segue. Cara, mas isso que tu falou é uma das coisas que me mantém do jeito que eu sou. Tipo, tem muita gente que, cara, eu perco muito seguidor por dia. De verdade, assim. Você é bem objetivo, Eu sou muito incisivo com as coisas que eu falo. Mas isso também é uma maneira de, cara, trazer mais pessoas para a realidade. Sim. Porque tem muita coisa que a gente vê na internet que claramente a pessoa só tá falando o que as outras querem ouvir. Ela não tá ajudando a pessoa, ela só tá falando, não, faz isso assim, pode continuar fazendo isso. A pessoa tá se fudendo inteira. Mas ela vai continuar fazendo porque tem um aval, vamos dizer assim, às vezes um profissional. Então, cara, a maneira que eu falo também serve para separar a galera que me acompanha. Porque eu não quero pessoa que me acompanha que, pô, cara, não quer nada. Que quer um milagre, que quer, melhorar o problema ali em 2 dias. Que sabe que não vai melhorar. Eu fui num podcast uma vez, que o dono do podcast, ele falou pra mim, cara,
tem promessas, tem resultados que só o mentiroso pode te entregar. Que é basicamente, você quer alcançar um resultado ali, tu fala pra ele, não, quero perder 30 quilos em um mês. O cara fala, não, beleza, vamos lá, vamos perder 30 quilos em um mês. Só o mentiroso vai fazer isso pra tu, cara. Ele não vai te entregar, você vai confiar nele, então acho que você vai ficar frustrado dele com o teu dinheiro. Então, Exato. cara, é muito louco esse lance, a gente trabalhar com pessoas, ter tato pra falar, eu acredito que tem que ter, mas em alguns momentos tem que dar caralho, tu tá fudendo com a tua vida, meu irmão. Acorda. Presta atenção no que você tá fazendo, cara. Tem que ter. Eu acho que tem que ter um momento da empatia, do acolhimento, e tem que ter um momento, cara, da objetividade. Você tem que mostrar também que o caminho não é tão simples e que, assim, não é só flores, cara. Porque eu acho que isso também é importante que você falou. É justamente você encontrar um equilíbrio de morder e assoprar, mas a ponto de realmente ser uma coisa sustentável para aquela pessoa. Mas Com certeza. Morde a sopra é bom, né? Tu bate, depois tu vem cá. Mas é isso, a educação é isso, cara. A forma como você educa o seu filho, você tem que ser incisivo, ao mesmo tempo você tem que também entender o lado dele e acolher ele. É a mesma coisa que você vai fazer com o paciente, com o cliente. Concordo 100%. Gente, estamos chegando ao fim do nosso podcast, infelizmente, porque estava muito boa a nossa resenha aqui. Falamos de tudo, né? Muita coisa. Você vai ter que voltar aqui outra vez, Gabriela, pra gente depois. continuar, pra gente falar mais de você, porque a gente falou certeza. mais de área da saúde pra caramba, e falou um pouco de tudo. Então você vai ter que voltar Alguém fica aqui. assunto pros próximos. É verdade. Pessoal, sigam a Gabi, tá? Sigam a Gabi lá no Instagram. Fala o teu arroba que eu esqueci. É .Gabi Salles, com 2 L's e 2 S no final. Eu deixo na descrição do vídeo pra facilitar a vida de todos. Muito bom. Sigam o Vitor também, @nutri.victorabrão. Tá? Com A só. E sem tio, porque não dá batatinho no arroba, né? E me sigam, @RafaSaad, com PH. Vou deixar tudo na descrição pra vocês. Se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nenhum conteúdo, que tá tudo muito bom. A gente tá preparando muitos convidados legais pra você. Deixa o like no vídeo, que é muito importante pra gente também. Ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que a gente postar e vocês poderem assistir todos os vídeos e terem muito conteúdo e ter resultado e mudar a tua vida pra melhor, porque é pra isso que a gente tá fazendo o nosso podcast. Já falando pra se inscrever. Comentário, a gente pediu comentário. Comenta aqui outra alguma coisa, uma enquete, Sugestão alguma de coisa. assuntos que vocês querem. Sugestão de Sim, assuntos, link. sugestão de pessoas também. Bota aqui pessoas que você quer Convidados. ver aqui, convidados que você quer ver no Pode Ser Fit pra gente trocar uma ideia também, tá? E me diz aí, o que você achou desse episódio com a Gabi Salles? Se você gostou, se você não gostou também pode falar. Pode falar. Que a gente, Críticas construtivas, a gente a gente gosta. gosta, a Com gente respeito, gosta. por favor, mas vamos conversar. Bom, É isso. é isso. Muitíssimo obrigado. Um beijo pra vocês. Vejo vocês no próximo episódio do Pode Ser Fit. Tchau.